Eu propus a ação da Marcha da Maconha e todo mundo que acompanhou, que eu disse na ocasião e depois, era que era uma ação em respeito à discussão de uma política pública extremamente polêmica, como é a atual lei de drogas recentemente alterada. Eu quero dizer que direito penal ele não é uma ferramenta de segurança pública. A segurança pública ela já está pensada em outro dispositivo diferente. Então, nós temos ali, a partir dos artigos 142, 144, uma concepção de segurança pública muito interessante, porque como nós vamos, enfim, minimizar o direito penal, ter uma sociedade que se orienta pela noção de não violência, de respeito mútuo. Muitos estudos mostrando que, enfim, essas organizações como o PCC, Comando Vermelho, eles iniciam numa perspectiva de luta por melhores condições e nós não vamos, certamente, enfrentar uma criminalidade desse porte com armas. Então, quando nós temos a situação de enfrentamento nas periferias das cidades, nos morros da cidade, o que nós estamos fazendo, na verdade? Nós estamos matando policiais, sim, matando policiais. Em relação ao Brasil e os Estados Unidos, nós temos duas constituições absolutamente diferentes, e por isso elas não podem ser comparadas. A Constituição do Estado norte-americana ela nasce num período histórico do liberalismo econômico e social, ela tem uma perspectiva unicamente de direitos políticos e civis, ela não é uma Constituição como a brasileira, que pensa em termos de direitos coletivos, em termos de uma sociedade que se organiza a partir da ideia da solidariedade. Com a palavra agora, o deputado federal do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Doutora, eu venho aqui para discordar um pouco da senhora, não desrespeitando Vossa Excelência de maneira alguma, mas o que a maioria do gabinete entende o que é atuar em loco, né? Se fosse assim, seria muito mais fácil. O problema, eu vou começar aqui, ainda que a bala que mata um bandido parta do policial, a culpa sempre vai ser do bandido, que não deveria estar ali armado confrontando o Estado. E a senhora, jurista, assim como todos nós, a senhora falou que já veio mais de uma vez a essa comissão, mas eu duvido que com tantos policiais, com tantas pessoas especialistas de fato em segurança pública, fica um pouco mais difícil essa visão. Quando falamos em matar o bandido com o fuzil, falamos em matar o bandido com o fuzil, um choque de ordem que o Brasil precisa. A utopia de que nós vamos investir em inteligência e vamos, mas sem ter uma tropa de choque para conter isso, eu atuo em loco, nas áreas mais conflagradas que a senhora puder imaginar do Rio de Janeiro, assim como o Major Fabiano e Sargento Gurgel, o delegado Furtado, é a vitrine da violência do mundo. A senhora menciona sobre a Constituição, e tem que ser respeitado, pois eu também tenho uma na minha cabeceira. No entanto, não é muito fora do contexto falar que a Constituição Cidadã, que ao meu ver é uma porcaria e deveria ser revista, tem que liberar ou discutir o tráfico de drogas, não o uso das drogas, quando o usuário criminoso, que o usuário é criminoso, o maconheiro é criminoso, o chincheiro é criminoso, e eles financiam o tráfico, que é daquela fagulha que nasce todo esse terrorismo que nós vivemos. E o policial militar, policial rodoviário, civil, e todos eles, todas as categorias, guardas municipais, oficiais de justiça, todos que estão hoje em campo sofrem esse risco, bem como um juiz que luta contra milícias, que é outro crime que tem que ser veementemente combatido. Não parece a senhora essa visão muito controversa de defender a Constituição em uma parte e na outra não? Então, eu gostaria de perguntar à senhora o que a senhora vê. É muita obviedade eu ter que explicar. A senhora já deve ter ido aos Estados Unidos, e se a senhora, não sei a idade da senhora, mas deve ter mais de 50, se a senhora apontar o dedo na cara de um policial, se ele não jogar a senhora ao chão ou culminar com um tiro no rosto, não vai ser outra alternativa. Lá é um Estado mínimo mais forte. E aqui no Brasil, o que eu defendo, assim como todos nós, um Estado mínimo mais forte que combata mesmo. Ainda tivermos que matar cada bandido com um tiro na cabeça para não ter erro, combatendo e defendendo o cidadão de bem, eu pergunto se não parece óbvio que a única saída é o choque de ordem. Rogério Lengruber, ele criou, em 1979, a facção Falange Vermelha no presídio de Ilha Grande. E teve ali, ensinadas por políticos, que é o narco-estado, técnicas orçamentárias, manobrabilidade de finanças, para ter um caixa único que criminosos que estavam à solta financiassem outras ações criminosas. Dali nasce, então, o Comando Vermelho, que é uma facção criminosa, onde só tem vagabundo. E outros vagabundos que, se você analisar
em várias vertentes do poder. Alguns juízes, policiais, políticos principalmente, que se você analisar a vida pregressa deles e a árvore genealógica, você entende o porquê que eles odeiam a polícia. Que é muita obviedade. Após isso, dentro de presídios, em 93, cria-se então o primeiro comando da capital, por 8 presidiários. Ou seja, é o terrorismo crescendo dentro do presídio e alguns aqui vêm ao plenário para poder entender o nosso pensamento que não entra na cabeça deles e tampouco deles entra na nossa. E a procuradora veio falar sobre a nossa Constituição, e aí que eu entro a síntese aqui o mais breve possível, de falar que a Constituição defende, sim, a marcha da maconha, a liberação de drogas, onde a Major Fabiana fala que a Holanda se arrepende há 70 anos de ter liberado as drogas lá. A degradação cultural do local, onde você tinha padarias e confeitarias charmosas, você tem casa de prostitutas e cafetões e tráfico de drogas, né, que... Poxa, mas a droga lá é liberada, existe o tráfico? É claro que existe o tráfico, a liberação jamais vai acabar com o tráfico, vai continuar, pelo contrário, vai ter até, como aqui vai ser, vamos falar que é o livre mercado, tem que ter a concorrência, né? A precificação vai ter essa elasticidade. Então, mais uma vez, falo que a procuradora nunca esteve em uma comissão tão recheada de pessoas que, em loco, têm a especialidade da segurança pública. E não ficou para ouvir, claro, é um ato para mim sempre acovardado. E geralmente a caterva esquerdista é assim, quem defende maconha... Eu já esperava, nós esperávamos. Então, quem defende maconha, quem defende drogas, quem defende a bandidolatria, que vem há 4 décadas sendo endeusada aqui no Brasil, eles terão dias muito difíceis a partir de agora nessa casa. Tá bom? Obrigado, gente.